Exatamente. A gente vai ver isso agora na última parte, como eu falei, desde o início vocês estão ouvindo falar o que é esse dos causos fractais. Isso. Então, entenderam? Se caso os dois sinais, por alguma fatalidade ficassem verde e houvesse um acidente, esse acidente não foi uma fatalidade. Esse acidente foi algo necessário, proposital, para que agregasse estado consciencial, aquelas duas consciências, ou 3 ou 4, todas aquelas envolvidas no processo. É muito grande a coisa. A interconexão é muito... Porque reparem, imaginem essa situação brilhantemente colocada. Existe um sinal aqui e outro aqui. De repente há uma pane e os dois ficam verdes. Vocês já imaginaram quantas pessoas, quantas consciências estariam envolvidas no acidente? Gente, são milhões de consciências, porque a gente fica sempre pensando no nosso eu, né, em volta. Aí eu morri. E o resto? Vocês já repararam, se a gente parar para pensar, a gente vai ficar aqui eternamente falando em consciências envolvidas. Nós aqui, em Alto Paraíso, milhares de quilômetros de distância, iremos estar envolvidos. Por isso, do caos aos fractais, o chamado efeito borboleta. Reparem, o fato desses dois sinais ficarem abertos e haver um acidente, vamos fazer só uma passagem superficial. Um dos dois ou os dois poderiam falecer. Todas as pessoas ligadas aos dois iriam ter consequências. Consequência de mecânico, seguro, sinal, a empresa. Vocês já imaginaram a bola de neve, a ramificação? Isso é chamado efeito borboleta. Inclusive tem um filme de ficção sobre isso. Eu vou falar agora mais adiante, no tal famoso do caos aos fractais. Tá? Toda a realidade é fractal, mútua e autossustentável. Eu vou falar sobre isso. Então vamos ver e entender o que é falado por Amit nesse Roda Viva, que vai ilustrar justamente essa situação do sinal. Prestem bem atenção nas palavras que ele fala, porque ele chega a repetir 2 vezes. Ele está sendo entrevistado por cientistas da USP, da UFRJ, por grandes cientistas do Brasil. E foi feita uma pergunta. E ele vai colocar a resposta baseado nisso. Prestem bem atenção. Situation a little bit deeply. It's more subtle. If we say that we choose at the individual ego level, then the paradox arises that suppose there is a dichotomy situation. Let's say a traffic light which has 2 possibilities, 2 quantum possibilities, red and green. And you are approaching from one street and your friend is approaching from the perpendicular street. Being busy people, both will want green, but whose choice will come? This paradox, which is called paradox of Wigner's friend, because the Nobel laureate physicist Eugene Wigner first gave us this paradox. This paradox is not easily solvable, because if you say, well, okay, your choice is the one that counts, you will be called solipsistic. Now that's okay, but your friend will also think the same way, that she is the head honcho of the universe and not you. Paradox is just shifted from who gets to choose to who gets to the head honcho of the universe. In this way, this paradox really thwarted all effort to bring consciousness into physics for several decades, until Ludwig Voss in Australia, myself in Oregon, and Casey Blatt in Rutgers, New Jersey, all came up with the same solution, which is very strange, very uncommon sense, and very mystical, which is the idea that choice happens at the level of a non-ordinary state of consciousness, of cosmic unity, where all of us are interconnected. This interconnection of consciousness, or consciousness being an interconnectedness that transcends space and time and does not require connection through
signals is new and only quantum physics has it. This concept cannot be generated through any kind of Newtonian physics or any kind of extension of Newtonian physics. It's radically new, it's called quantum non-locality. So consciousness is non-local. This is what is lacking in the common sense expectation that we, in our ordinary local identity with the brain, can change a possibility into actual event, and therefore can choose profitable things for us. We can't, unfortunately. Vocês já viram que o diálogo é... E é como eu estou falando, ele não é um místico que chegou no mundo e que eu quero colocar umas teorias porque eu li no livro hindu. Ele é uma personalidade mundial em física quântica, por isso ele é ouvido. Mas vocês imaginam o quanto isso é complexo para um grupo de cientistas materialistas dizerem que existe uma consciência universal e que ela molda a realidade? Então é algo que só alguns cientistas estão começando a se abrir a essa possibilidade, porque eles estão experimentando isso em laboratório. Então só agora é que realmente isso está começando a ser trazido para o mundo científico como algo realmente real. Então esse é um trecho desse Roda Viva. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Buda. A gente vai ter que se debruçar bastante nessa frase. E aqui nós entramos então do caos aos fractais. Aqui é que a gente vai fazer o grande salto para o entendimento de tudo isso que a gente esteve vendo até agora. Deixa eu ver se aqui... Bom, 4h30. A gente tem meia hora para eu abordar um tema muito interessante e que vai colocar várias explicações e várias perguntas que foram levantadas até agora. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Gente, eu vou colocar uma reta aqui no quadro e vou fazer uma pergunta para vocês. Uma reta. Uma linha. Isso é uma linha. E a minha pergunta é, eu vou escrever para vocês agora e vou dizer, ó, aqui é onde mora o bem, a luz, os seres iluminados. E aqui é onde mora o mal, as trevas. Eu pergunto para vocês, essa linha, se ela por acaso se mover para cá, o que aconteceu? O mal ficou menor e o bem aumentou? Quem desloca essa linha? Somos nós, dentro do nosso superego? Somos nós que definimos que, olha, aqui tem uma porta. E a partir daqui para lá, você acabou de entrar no bem. Mas se você pisar esse risco, você é das trevas. Essa é a minha pergunta. Quem define essa linha? Quem define? A aplicação ou não das leis divinas. E o que são essas leis divinas? O conhecimento delas. Certo. Agirem e a gente pôr em prática e descobrir que realmente funciona na mesma prática. Na mesma prática. A minha pergunta é, essa linha define conceitos, certo? Não interessa quais eles sejam, não vamos caracterizá-los, não roubaram, não mataram, não vamos caracterizar. Ela define conceitos. Todo mundo concorda que essa linha define conceitos? Então tudo bem. Reparem onde está a profundidade apenas de uma linha. Se nós olharmos para algumas tradições, por exemplo, a hindu, matar um boi, uma vaca, é algo inexplicável, porque ele é um animal santo. Mas você vai olhar para o hindu e vai dizer assim, não, é picanha. Você que ainda não entendeu. Porque eu, conhecedor,
E eu, que trilho essa linha, disse que é assim. Então essa linha se desloca para o termo que eu quero. Nós poderíamos ficar aqui N dias definindo N conceitos para o que seria o bem e o mal. Nós poderíamos definir uma lista do que seria o mal. Não vamos caracterizar. E eu poderia definir uma lista: não matar, não roubar, no próximo, o amor. Eu definiria 2 tabelas. Se você estiver enquadrado dentro disso, é mal. Se você estiver enquadrado dentro disso, é bem. Porém, o que a física quântica diz é que se o seu estado consciencial apenas enxerga isso como uma realidade, a sua bola, a sua esfera consciencial, o seu estado consciencial apenas permeia essa realidade. Todas as realidades entre o bem e o mal existem também em superposição. O grande problema é que a gente tem sempre a tendência, por mais que a gente estude isso, e aqui que eu digo que é o grande salto. O grande salto não é entender de superposição. O grande salto não é entender de múltiplas realidades. O grande salto é entender que não existe caracterização para bem e para mal. Existe intenção. Essa intenção não tem características, porque é a intenção de moldar a realidade. Quando você entende isso, você entende física quântica. Então, quando você define uma linha, seja por que for, vamos criar um grupo. Seja o grupo que for, uma religião, uma cultura, e a gente vai definir. Cadê o livro? Opa, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Você acabou de definir o seu estado consciencial e reprimi-lo. Totalmente. Mas agora a gente vai entender, se existe, é porque tem que existir. Então, a partir desse conflito entre o bem e o mal, essa figura ilustra bem Jesus tirando uma queda de braço com uma figura sombrosa. É aquilo que foi construído em cima dos nossos pilares da nossa sociedade. E um dos grandes motivos dessa construção é o medo. Porque o medo é um tipo de vibração que nós experimentamos que define essa linha. Porque quando você realmente acredita na onda portadora e todas as ramificações dela, quando você realmente introduz isso dentro de você, não teórico, mas realmente você entende, você diz: se o diabo, Satanás, ou seja o nome que for, existe, é porque ele criou. Então quem sou eu, uma poeira, para dizer que o Satanás é bom ou mal, ou deixa de ser? Se o poder da criação o criou, sou eu que vou caracterizá-lo? Será que isso não é muita prepotência da nossa parte? Querer dizer se Jesus é bom ou se é mal? Querer dizer se Satanás é bom ou é mal? Querer escolher uma linha que define o que é bom ou o que é mal, referente aos meus paradigmas, às minhas referências? É isso que acontece na humanidade. Por isso existem guerras, por isso existe fome, por isso existe tudo aquilo que nos leva a um nível de vibração igual àquele que nós temos que estar no momento. E esse nível de vibração também é essencial para o propósito de criação. A gente vai ver mais a seguir. Posso levantar uma questão, Ivan? Pode. Uma coisa meio polêmica, que já estamos falando bem e mal, ou interpretações em relação ao campo da ação e escolha. Mas no caso de Hitler, por exemplo, a nova onda que ele portou naquele caso, que foi o sinal aberto para ele. Isso. Tá? E toda aquela consideração na história foi interpretada como um agente tirano, cruel. Isso não é realidade nesse conceito. Vamos assim. Ele é a realidade nesse conceito. Ele teria dentro... que ser reavaliado. Exatamente. A onda. Com certeza. Tudo. O Holocausto, tudo isso que entendemos de história. A gente vai entender por quê. Por que todo esse processo que parece caótico